Então, pessoal, vamos continuando com a aula de PHP. Vamos ter uma aula mais sucinta agora, porque temos bastante códigos para colocar em prática e programar se aprende programando. Então, vamos ver alguns conceitos de entrada de dados e de manipulação de arquivos em PHP. Então, aqui nós temos um script que ele demonstra como testar campos vazios, como gerar uma mensagem de erro ao usuário, informando que aquele campo ele precisa ser preenchido. Por exemplo, nesse código temos ali que o nome é obrigatório e o e-mail é obrigatório. Temos também como mostrar mensagens de erros. Aqui, esse exemplo ele demonstra pequenos scripts que devem ser adicionados nos campos obrigatórios. Então, ele faz essa questão do formulário ele ter nome, e-mail, website, comentários e gênero, sendo que o gênero você pode escolher entre os pré-definidos. Temos aqui, então, como validar campos como o nome, como o e-mail e como a URL, cada um deve ser de um tipo próprio. Então a validação do nome, ali embaixo temos um if com alguns caracteres, então ele demonstra, caso algum desses caracteres ele for digitado, demonstra a mensagem que somente letras e espaços são permitidos no nome. Aqui temos a validação do e-mail e a validação da URL, que segue essa mesma lógica. Então, você tem ali, por exemplo, na validação da URL, alguns caracteres que ele faz um match. Então, ele dá se a URL é válida ou inválida. E acima temos ali um formato de e-mail que ele faz a verificação. Esse, então, é um código de mais ou menos umas 100 linhas que ele gera esse formulário que está à direita, onde já estão aplicadas essas regras de se o campo ele está campo requerido, se o e-mail está correto ou incorreto, o tipo de gênero, como eu falei anteriormente. Então esse exemplo completo está nesse link, vocês podem acessar ali pelo Moodle os slides que você pode ver esse exemplo. Então vamos para a manipulação de arquivos. Para manusear arquivos, isso é muito importante em PHP para aplicações web e também se faz necessário para o processamento ou alguma alteração dentro de arquivos do seu sistema. Então vamos se atentar nessas funções que são o fopen, o fclose, que é o abre arquivo, fecha arquivo, o file size, que ele retorna o tamanho do arquivo, o file type, que ele retorna o tipo do arquivo, o fread, que ele lê o conteúdo do arquivo, o fwrite, que ele escreve o arquivo, e o fgets, que ele lê uma linha do arquivo. Vamos prestar atenção que os erros mais comuns nessa parte são editar arquivo errado. Isso acontece bastante, vocês podem estar dando risada, mas acontece mesmo, editar o arquivo errado, encher o disco com lixo, no caso não fechar o arquivo após abri-lo, ou deletar o conteúdo por engano. Aqui temos o read file, ele lê um arquivo, então ele escreve o conteúdo no buffer de saída, ele necessita do nome do arquivo. Aqui está o exemplo simples desse código. Aqui temos o fopen, ele então faz a abertura de um arquivo, ele necessita também do nome do arquivo. Todos esses códigos vocês verão que precisa, né, o nome do arquivo para a execução. Então essa é a parte que entra nesses erros comuns de editar o arquivo errado ou até mesmo abrir o arquivo errado, escrever no arquivo errado. Então tenham cuidado sempre na hora de digitarem o nome do arquivo. Então, continuando aqui no fopen, ele faz a abertura do arquivo, o fclose ele fecha o arquivo que está aberto. Então temos aqui alguns modos de abertura. O R, ele abre arquivo somente para leitura. O arquivo tem que existir. O F, ele abre arquivo para somente escrita. E se o arquivo existir, ele vai sobrescrever o arquivo existente. E o A,
Então o A ele abre o arquivo para somente escrita, ele não sobrescreve o arquivo. E temos aqui as variações do RWA, que é o R+, o W+, e o A+, então que eles têm essa diferença que eles abrem o arquivo para leitura e escrita. Temos o fread, que ele lê um arquivo aberto. Temos o fget, que ele lê uma linha de um arquivo. Temos também o fwrite, que ele escreve um arquivo. Todos esses códigos vocês verão na prática que é bem simples de utilizá-los. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar aqui na apresentação do slide ou ver na própria documentação do PHP, que é a base onde a gente deve olhar tirar dúvidas, então a documentação do PHP. Então, abrindo o arquivo que já existe, o que acontece se escrever nele? Então ele será sobrescrito e o conteúdo antigo será perdido. Isso é um problema que acontece bastante. Então aqui temos um exemplo nesse código. Então, como não perder os dados? Então, abrir para anexar dados. É trocar o W pelo A. Então, sempre, quando necessário, utilizar o W por o A. Então, assim você não terá a chance de perder o arquivo. Então, manipulando cookies. Então, os cookies eles são pequenos arquivos que o servidor escreve no PC do usuário. Então, pode gravar informações do usuário, pode guardar o estado de uma variável. Então, os cookies em PHP eles são criados através da função setCookie. Então, apenas o nome do cookie é obrigatório, nada mais. Ali embaixo temos um exemplo da criação de um cookie, que é o setCookie, name, value, expiry. Então, vocês podem observar que temos apenas o nome após o setCookie. Então, a função setCookie deve estar antes da tag HTML. Não se esqueçam disso. Então, não coloquem o setCookie após a tag HTML. Então, para a criação de um cookie, um exemplo aqui nós temos o nome user, o valor João, expira em 30 dias. Então, o expira em 30 dias, o número sempre vai ser tratado em segundos, então, e a disponibilidade é que ele pede que seja em todo o site. Para a criação desse cookie, a gente vai começar ali antes do HTML, né, com o setCookie user, João, e o time, que é o 30 dias em segundos. Então, após isso, dá um eco, printa na tela cookie user setado. Mas não se esqueçam de dar o setCookie antes do HTML. Então, lendo cookies. Então, precisamos utilizar uma super global cookie, e daí o meu cookie, nessa formatação que está em azul. Então, e depois utilizar a função isSet para verificar se o cookie existe. Aqui nesse código, então, ele faz a verificação se o cookie ele existe ou não existe. Então, ele até demonstra se o cookie ele não setado ou se o cookie use está setado. Façam esse código, compilem ele para testar se está tudo funcionando na máquina de vocês. E não se esqueçam do setCookie antes do HTML. Então, para modificar um cookie, então temos que usar novamente o setCookie, só que agora passando os novos valores. Então aqui tem um exemplo, algo bem simples. Deletando o cookie, então usar novamente o setCookie, porém agora o tempo de expiração é no passado. Então, se você quer deletar algum cookie, você apenas deve colocar o tempo no passado. Então, os cookies estão habilitados. Então, tente criar um cookie de teste com um setCookie e verifique se o tamanho do vetor do cookie é maior que 0. Então, esse é um código que ele vai... uma gambiarra, no caso, que vai demonstrar se o cookie estão habilitados ou não. Então, para finalizar a aula,
há tarefas para fazer. Então, revisem os códigos dessa aula. Lembre-se das observações que foram pontuadas. Então, implemente seu próprio formulário. Então, copie aquele código daquele formulário em PHP que nós temos ali no link e faça algumas modificações. Estude as funções date and time do PHP. Estudar filters do PHP, que será a próxima aula. E programação se aprende programando. Fiquem bem, espero que tenham gostado da aula. Foi bem sucinta, porém, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato. E uma ótima semana ou fim de semana, depende de que dia vocês estão assistindo essa aula. Tchau!